turma do FDG, que prazer estar aqui novamente, que prazer estarmos aqui para mais um ciclo. Estamos chegando na reta final do curso do FDG, estamos quase finalizando o processo. Espero que vocês tenham aprendido muito e hoje a gente vai dar continuidade ao assunto da semana passada, que foi gatilhos mentais. Eu estou aqui para ajudar vocês a aplicarem esses gatilhos nas redes sociais de vocês, nos conteúdos de vocês. E eu também trouxe alguns conteúdos aqui para vocês verem o quanto é fácil ser aplicado nas redes sociais, para que vocês possam também se inspirar. Então vamos logo para o nosso conteúdo de hoje. Então, como vocês já viram com a Daisy, né? Os gatilhos mentais são técnicas que a gente aplica para antecipar a tomada de decisão do nosso cliente. São recursos que a gente utiliza na nossa comunicação que facilitam o sim para a nossa venda. Vale ressaltar aqui que o gatilho mental não é nenhuma lavagem cerebral, são apenas alguns recursos que facilitam o processo de quem já está interessado, facilitam a tomada de decisão de quem já está interessado em consumir o seu produto ou agendar. Mas às vezes ele fica com uma certa indecisão, uma certa dúvida, ou às vezes ainda não ativou aquela reação mesmo de tomar a decisão para a compra. Os gatilhos mentais vão ajudar a pessoa a realizar esse processo mais rápido, tá bom? O primeiro gatilho que eu trouxe para vocês foi o da escassez e da urgência. São gatilhos que exploram a questão da quantidade e do tempo. A escassez está relacionada à quantidade e a urgência está relacionada ao tempo. Então, como que a gente aplica isso no nosso conteúdo das nossas redes sociais? São aqueles famosos posts que a gente vê comunicando que as vagas já estão encerradas, que restam poucas vagas, que você tem apenas um dia para tomar decisão. Um lugar onde a gente tem muitos gatilhos de urgência em relação ao tempo são as lojas virtuais. Quando você entra e o processo começa aquele reloginho lá falando que você tem apenas 15 minutos, senão você não vai conseguir realizar a sua compra. Isso é um gatilho para que você acelere o processo e que você compre por impulso. Então esse gatilho de emergência e de urgência, ele vai antecipar e vai provocar no cliente uma necessidade de realizar e de efetivar logo a compra ou a tomada de decisão para agendar um horário, por exemplo. Mas ele é muito utilizado já no nosso meio, é um dos mais conhecidos, um dos mais comuns. Então você precisa aprender a utilizar isso com sabedoria. E se você começar a usar isso com muita frequência, também não vai ser uma ação assertiva, uma ação eficaz. Então você precisa saber quando aplicar e como aplicar, para que você também não fique como mentiroso ou fique como apelativo. O exemplo que eu trouxe hoje para vocês foi o da Ligiane Florencio. Ela está promovendo um curso de maquiagem. E aí ela fez um post falando sobre a limitação das vagas que já estavam no processo na reta final. E ela ainda colocou, olha aí para você ver nesse post, um detalhe de que restavam apenas 4 horas para finalizar o processo de compras. Então ela usou um gatilho de urgência, né? Para que as pessoas antecipassem e não perdessem a oportunidade de comprar o curso dela. Isso vai ser muito eficaz para aquelas pessoas que já estavam no processo de insegurança, que queriam comprar, mas estavam adiando para ver se realmente ia poder comprar. Isso desperta na pessoa uma necessidade de que se eu não comprar agora, eu vou ficar de fora. Se eu não conseguir acessar esse produto agora, eu não vou ter mais acesso a esse produto. Então funciona muito, é uma técnica muito eficaz, mas lembrando, precisa ser utilizado com certo equilíbrio, ok? Agora falando da sua realidade, como é que você pode utilizar esse gatilho no seu trabalho, no seu negócio? Você pode, por exemplo, divulgar que você tem apenas 3 vagas na agenda de sábado. Já é um gatilho que vai fazer com que as pessoas que ainda não agendaram corram até você e façam o agendamento do seu horário. É uma técnica muito eficaz que você também pode utilizar. Outro recurso é, se você quer aumentar o fluxo de vendas durante a semana, fazer uma promoção específica para terça ou quarta-feira. Isso vai trazer mais clientes, trazer mais agendamentos para você, porque você vai trazer uma condição especial que é exclusiva para um dia específico. Isso também é um gatilho de escassez, porque a pessoa vai sentir que ela precisa ter acesso a essa promoção.
Isso também vai fazer com que seus clientes venham até você e façam agendamento de horário porque sabem que vão ter uma condição exclusiva e não podem ficar de fora. Outros conteúdos que podem exemplificar isso é a sua agenda cheia, você mostrando que a sua agenda já está cheia e que quem não garantiu o horário aquela semana pode ficar de fora, pode ficar sem atendimento. Um exemplo muito comum também é no final do ano, as pessoas sempre deixam para agendar na última hora e acabam não conseguindo o horário no salão. Você trabalhando isso antecipadamente vai conseguir ter uma agenda cheia muito antes do processo, fechar seus clientes com muito mais antecedência. O mesmo vale para quando você também quer vender um produto que está no estoque parado e aí você pode fazer uma promoção exclusiva por um único dia, um 50% de desconto por um dia, né? Isso vai fazer com que as pessoas tomem a decisão mais rápido, realizando o que você deseja. Agora vale lembrar, o gatilho de escassez não é uma coisa que você pode ficar utilizando sempre ou sempre da mesma forma, porque senão você vai acabar ficando manjado. Então tente fazer às vezes um stories, outra vez você faz um post no seu feed, em uma outra vez você pode fazer primeiro com o produto, depois com a agenda de atendimento, você pode fazer com o curso que você está oferecendo ou com um procedimento novo no salão. Vá variando os conteúdos para que você possa utilizar melhor esse recurso. Próximo gatilho que nós vamos aprender a aplicar aqui é o da autoridade, um assunto que a gente vem falando muito ao longo do curso, e você sabe que para construir a sua autoridade você precisa de tempo, né? Você precisa de frequência e precisa de muito conteúdo sobre o assunto em que você quer se tornar autoridade. Já falamos várias vezes sobre isso. A autoridade ela é construída ao longo do tempo. Existe uma boa parte aí do trabalho que é realizado por você e uma outra boa parte que é realizada também pelo seu público, que vai te tornar autoridade, que vai mencionar você como uma referência no assunto. Então, antes de tudo, você precisa ter uma especialidade para que facilite esse processo de autoridade no seu negócio. Eu trouxe o exemplo hoje do Alain Spadoni, ele contando um pouco da história dele em um post nas redes sociais. Ele cita na legenda que ele já ministrou o curso dele por mais de 22 países e ele ainda fala sobre a importância de aprender um método certo, uma técnica específica para ter sucesso. O que é muito legal é que no início do texto, a gente já falou também sobre como estruturar os nossos textos aqui nas legendas, ele começa falando sobre a dificuldade que ele tinha para desenhar até uma casinha. E hoje ele é um especialista em micropigmentação, ou seja, ele está falando ali que com o tempo ele conseguiu desenvolver um método que faz com que as pessoas, mesmo que não saibam desenhar, consigam ser profissionais de micropigmentação e realizar um trabalho de excelência aplicando o método que ele ensina. O que ele está transmitindo ali? Uma autoridade, ele fala do tempo que ele gastou para levar isso, ele menciona diversos lugares que ele já passou, e isso traz uma autoridade enorme para o que ele está fazendo, para o negócio dele, e a foto que ele utiliza só confirma e complementa o conteúdo que ele está mencionando na legenda. Então vale vocês pensarem em conteúdos nesse sentido, que contem um pouco da história de vocês, que contem o tempo que vocês já estão trabalhando na área, o tempo em que vocês já atuam com uma determinada técnica, com um determinado serviço. Isso vai fazer toda a diferença para construir a sua autoridade. Pensa aí, quando a gente fala em coloração, quem é a pessoa que vem na sua cabeça? Quando a gente fala sobre corte de cabelo, você tem uma referência. Quando a gente fala sobre micropigmentação, você também provavelmente tem uma referência aí. Agora pense nessas pessoas que você lembrou, que vieram à sua mente, e procure entender o que elas fazem, visite o feed delas para ver qual que é a frequência que elas falam dos assuntos, qual que é a frequência de resultados que elas mostram ali, o tanto quanto elas demonstram autoridade, quanto elas ensinam. Então, como que a gente aplica isso nas nossas redes sociais? Como que a gente demonstra nossa autoridade nas redes sociais? Postando, principalmente ensinando.
Quando você ensina, quando você fala sobre um determinado assunto, você está demonstrando ali que você tem autoridade para falar sobre aquilo. Mas vale lembrar que isso precisa também ser com bastante frequência, que você precisa fazer isso durante um processo. Não é simplesmente postar uma vez sobre uma técnica e depois não falar dela mais. Você precisa ir trabalhando, educando o seu público para mostrar que você realmente domina, você realmente fala, sabe sobre aquele assunto. Existe um autor que fala que nós não somos o que nós pensamos que somos ou que os outros dizem que nós somos os nossos resultados. E de fato, a nossa rede social ela é construída através dos nossos resultados. Então, poste os seus resultados nas redes sociais, resultados do seu trabalho, resultado do seu esforço, resultados do seu aprendizado. Compartilha isso com o seu público e, mais uma vez, eu repito, gente, não tenha medo de mostrar, de dar informação para o seu público, porque as pessoas não gastam o mesmo tempo que você se dedica. Então, por mais que você entregue alguma informação valiosa, as pessoas não vão deixar de consumir o seu produto por causa daquilo, porque vão conseguir fazer sozinhas. Não existe isso. Você é uma especialista no assunto. Por mais que você ensine algumas técnicas, algumas sacadas que você tem aí no seu dia a dia, isso vai fazer com que as pessoas confiem mais em você, ao invés de afastarem. Então, entregue conteúdo sem medo, mostre seus resultados sem medo, invista em conteúdos em que você ensina uma técnica, vídeos em que mostram você pegando um processo de atendimento do início ao fim, para que as pessoas vejam como você trabalha, vejam o resultado final, o antes e depois. Tudo isso vai dizer muito sobre os seus resultados. Sem contar aqui também todo o aprendizado que você tem, que você adquire para melhorar o seu negócio, as suas redes sociais, também conta como autoridade. Então, por exemplo, você está fazendo essa especialização aqui pelo FTG, vale muito registrar e postar nas suas redes sociais que você está se especializando para trazer ainda mais conteúdo, para trazer ainda mais serviço de qualidade para os seus clientes. Isso vai trabalhar para você no sentido de que o seu público vai adquirir mais confiança em você e automaticamente vai começar a te indicar no seu assunto, na área em que você atua, para outras pessoas. E aí você vai se tornar uma referência no assunto. Outro gatilho que nós trouxemos para abordar para vocês é o da novidade. Trazer novidades para a sua rede social, para os seus conteúdos, faz com que o seu público gere uma certa ansiedade, uma certa expectativa pelo que está por vir. Então eu trouxe aqui um exemplo de como você pode aplicar essa novidade, esse sentido de novidade para o seu público e ter resultado com isso. O exemplo que eu trouxe hoje é da Andrea e ela é uma profissional de micropigmentação e ela divulgou um tempo atrás sobre uma nova técnica que ela estava aplicando no estabelecimento. Pode até ser que a técnica não seja uma técnica nova, uma técnica atual, porém no serviço que ela oferecia era uma novidade. Dentro dos serviços que ela oferecia, isso era uma novidade. Então, ao divulgar essa nova técnica e explicar como funciona o processo, na legenda ela explica um pouco do que se trata essa técnica, ela mostra para o público, ela dá mais uma alternativa de serviço para o público. Então, ela percebeu ali uma oportunidade de oferecer um trabalho dela, sem estar fazendo muita venda. Ela está mostrando uma novidade, mostrando o resultado daquela novidade e com isso ela está despertando no público dela o interesse em saber mais sobre o serviço, em adquirir aquele serviço. Você também pode fazer isso no seu salão, no seu negócio, trazendo novidades, técnicas novas, cores novas, sensações, experiências novas. Tudo é muito válido. Como que você pode explorar melhor isso nas suas redes sociais? Vamos para a aplicação agora. Você pode primeiro trabalhar com a expectativa, então você pode gerar alguns conteúdos falando: vem aí uma novidade, estou preparando uma técnica nova para vocês. Você pode fazer vídeos sem som, sem legenda, que mostrem você executando aquela técnica e você informando que em breve vai anunciar do que se trata aquele serviço. Você pode fazer uma contagem regressiva ou marcar uma data específica, um save the date, para falar que vem uma novidade, que no dia tal você vai lançar uma novidade. Você pode fazer um vídeo no seu IGTV
tirando dúvidas, explicando como funciona, o que você vai trazer de novo, por que você está trazendo essa novidade, por que você está oferecendo essa necessidade, para quem que é essa necessidade, posts de tira dúvidas, de esclarecimentos, resultados já de pessoas que estão já adquirindo essa novidade no seu estabelecimento, para que você consiga explorar ao máximo esse recurso de novidade nas suas redes sociais. Então vale lembrar que a novidade ela precisa vir com aprendizado. O gatilho de novidade ele vai exigir um pouco mais do seu esforço. Pode ser que você tenha que aprender alguma técnica nova, aprender a oferecer um serviço novo, ou pode trazer uma pessoa para fazer parte da sua equipe para oferecer esse novo serviço, ou até mesmo lançar um novo produto aí no seu salão. O que você precisa fazer? Trabalhar com a antecipação, se prevenir, se planejar, para que você consiga gerar ao máximo conteúdos relacionados à expectativa, à data de lançamento, ao suspense que você vai trazer para o público. Você pode trabalhar a caixa de pergunta com eles para você falar sobre o que está vindo aí de novidade. E depois, quando você lançar essa novidade, você ainda pode trazer ainda muitos conteúdos explicativos, vídeo do IGTV, vídeo no feed, você pode fazer post explicando como funciona o procedimento, e aí você vai trabalhar muito melhor as novidades que você vai estar trazendo. Isso, gente, automaticamente vai gerar interesse do seu público, vai gerar venda para você. Outro gatilho também que vai ajudar muito nas suas vendas, que vai alavancar muito as suas vendas, é o gatilho de prova social. A prova social também é um assunto que a gente falou muito aqui, mas eu quero trazer para vocês um estudo que eu li, que eu tive acesso há um certo tempo, em que eles colocaram um rapaz na rua olhando para cima como se estivesse observando alguma coisa. E aí as pessoas começavam a parar e ficar curiosas para ver o que eles estavam olhando. E aí às vezes algumas pessoas também olhavam para cima. E aí eles fizeram esse mesmo teste colocando 2 pessoas olhando o tempo todo para cima. E aí a quantidade de pessoas que passou a olhar para cima aumentou. E consequentemente, quanto mais pessoas eles colocavam juntas olhando para cima, mais pessoas paravam para também olhar para cima para nada, né? Porque era um teste, mas eles conseguiram constatar que quanto mais pessoas estão tomando uma certa ação, estão realizando um certo comentário ou expondo um certo tipo de opinião, mais pessoas tendem a ir com elas. É o famoso Maria vai com as outras, que pode ser benéfico para o seu negócio. Então, se alguém comenta no seu post que gostou, a tendência de mais pessoas comentarem elogiando aquele produto é maior. Faça o teste, faça um post e peça para uma amiga ou um amigo comentar nesse post que você fez sobre uma opinião, dando uma opinião ou algum depoimento. Você vai ver que a tendência é que os comentários aumentem, porque as pessoas tendem a repetir padrões. Então, quanto mais comentários, mais pessoas você vai atrair. Então, a prova social ela está muito ligada à opinião pública. Então, como que você vai trazer isso para as suas redes sociais? Como que você vai aplicar isso nas suas redes sociais? Eu trouxe um exemplo super prático que eu tenho certeza que todo mundo aqui faz, que são os depoimentos. Olha só esse post de depoimento. Um depoimento simples que provavelmente chegou por direct ou pelo WhatsApp, mas a profissional teve um insight de ir lá printar o depoimento para fazer o post. Esses depoimentos fortalecem a sua autoridade porque as pessoas estão falando do resultado que elas tiveram em relação ao seu trabalho. Então isso é muito bom para você. Mas se você fizer só este tipo de depoimento, também não funciona. Você precisa de ter mais pessoas falando sobre o seu negócio. Então, incentive que as suas clientes façam postagens sobre o seu trabalho nas redes sociais dela. Incentive que as clientes registrem o momento que elas estão no salão, que elas estão cuidando lá com você. Incentive as suas clientes a postarem os resultados que elas tiveram em relação ao serviço que você ofereceu para elas. E como que você vai fazer isso? Claro que pedindo com muito carinho e oferecendo um mimo ou um desconto para quem fizer isso quando voltarem ao salão, para que elas fiquem motivadas a fazerem isso. Gente, você está comprando o seu cliente? Não. Muitas das vezes as pessoas já estão satisfeitas com o resultado, mas elas não percebem, às vezes na correria do tempo, não sentem essa necessidade de expor o resultado, mas ficaram satisfeitas. Então, se você percebe que a sua cliente ficou satisfeita com o seu produto, com o seu serviço, dá uma motivação para ela, é um gatilho que você vai ativar nela também para que ela
fale sobre o seu trabalho. E a recompensa vai funcionar muito bem nesse sentido, e além disso, você ainda vai ter muito mais autoridade, porque vão ter pessoas falando do seu negócio em outras redes sociais. Eu já falei aqui sobre a importância disso, de ter outras pessoas falando sobre você nas redes sociais dela, porque isso vai te trazer uma nova audiência. Você fala para a audiência que te segue, mas o seu cliente fala para a audiência que não te segue. Então você vai ter aí um bom resultado também, um bom crescimento na sua página, se você trabalhar bem essa estratégia. Então, sempre que possível, poste os comentários, poste os feedbacks que você tem, mesmo que seja printados, os depoimentos que você recebe no privado. Print sem expor o cliente quando você não pedir a permissão dele, ou peça ao cliente para fazer sim um depoimento em relação ao seu trabalho e reposte nas suas redes sociais. Isso vai ser muito válido e isso faz todo sentido. Falando ainda em depoimentos, eu trouxe aqui mais 2 modelos que a gente pode aplicar nas redes sociais. Além de você já utilizar o convencional depoimento, que é aquele que você printa quando você recebe um feedback da sua cliente, esse profissional também trouxe 2 formas diferentes de abordar os depoimentos na rede social dele. O primeiro foi através de vídeos do IGTV, onde ele pegava depoimentos das clientes, e as clientes se disponibilizavam a gravar falando da história delas e do resultado que elas tiveram depois que começaram a frequentar o espaço dele. E no segundo, ele pegava as frases em destaque e transformava ela em posts. Os posts, por si só, chamam mais atenção, porque são mais bem trabalhados esteticamente, tem um design mais atrativo, e isso faz com que as pessoas parem para ler o que ele está falando ali. Então, além de você ter o depoimento da sua cliente printado, vale também explorar formas criativas de trazer esses depoimentos para suas redes sociais. Isso vai fazer com que os depoimentos não fiquem tão cansativos e nem muito repetitivos, e você pode ir trabalhando cada série de depoimentos de uma forma. Então, procure também formas criativas de trazer sempre os mesmos conteúdos, mas que vão variando nos formatos, na identidade visual, no estilo. Isso vai fazer com que a sua comunicação também seja mais eficaz. Então fica aí a dica, tá? Do exemplo do Saulo. Explorem também esses outros tipos de recursos, esses outros tipos de formatos para falar, para trazer os depoimentos das suas clientes. Então, quando você for aplicar esses gatilhos, tome muito cuidado e pense com estratégia. Pense primeiro no conteúdo que você quer promover na sua rede social, planeje primeiro o seu conteúdo e depois vá aplicando os gatilhos. Cada conteúdo vai ter um gatilho mais apropriado para ele. Por exemplo, se você quer fazer um TBT de um curso que você realizou, você pode aplicar nele o gatilho de autoridade. Se você está mostrando ali um antes e depois de um trabalho que você fez, além da própria foto já ser uma prova social do seu trabalho, se você pedir para as pessoas comentarem sobre o que elas acharam daquele resultado, você vai aumentar ainda mais o nível da prova social que você está oferecendo ali. Pense sempre no que o cliente quer assistir, o que o seu espectador gosta de ver nas suas redes sociais. E vá aplicando os gatilhos entre esses conteúdos, no meio desses conteúdos, você vai ter muito mais resultados. Lembrando que as pessoas gostam de se entreter, elas gostam de ver realmente a nossa vida pessoal, elas gostam de acompanhar os bastidores. Se você fizer um Instagram meramente comercial, você não vai ter muitos resultados com isso. Então vá mesclando os seus conteúdos, vá trabalhando conteúdos que sejam muito relevantes para o seu cliente e depois você embute a sua venda. Vale lembrar, gente, que quando você tem autoridade, quando você tem um conteúdo bom, quando você traz conteúdo de valor, traz informação para o seu público, a venda ela vai acontecer automaticamente. Você nem vai precisar de falar que está vendendo, de que está oferecendo um produto. Aquele famoso vender sem falar que é venda, né? Então pense nisso também na hora de elaborar seu conteúdo, na hora de pensar e de aplicar esses gatilhos mentais. Minha sugestão então é o seguinte: planeje o conteúdo da sua semana, planeje os conteúdos sobre o que você quer falar e depois estude qual gatilho mental vai ser mais apropriado para aplicar naquele conteúdo. Falando em redes sociais, eu preciso lembrar para você o seguinte: as pessoas gostam de conteúdo de valor. A gente já falou sobre isso, mas vale repetir. Porque nas redes sociais, o que de fato as pessoas gostam são de conteúdo de valor, conteúdo que vão trazer uma certa relevância para ela. O que faz um público reter na sua
no seu Instagram, na sua rede social? O conteúdo que você oferece para ela. Se você ficar fazendo só venda, 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 ela não vai ficar ali muito tempo. Então você precisa dar resultado, fotos que realmente chamem a atenção. Por isso as fotos do seu trabalho precisam ser bem atrativas. Por isso você também precisa usar de entretenimento, mostrar um pouco mais da sua vida social, da sua vida pessoal, mostrar um pouco mais do seu trabalho nos bastidores, para que as pessoas vejam um conteúdo que de fato as interessa. As pessoas gostam de entretenimento. Então a sua rede social, ela precisa mais entreter do que vender. É a regra, a famosa regra 80-20, onde a gente dá 80% de conteúdo e 20% apenas de conteúdo de venda. E esses conteúdos de valor também estão muito relacionados a um outro gatilho, que é o gatilho da empatia e reciprocidade. O que é esse gatilho? Você entregar algo para o seu público, você mostra para o seu público que você está oferecendo para ele algo sem pedir nada em troca. Seja um procedimento que ele vai conseguir realizar em casa, seja uma dica importante para manter a pele mais bonita, o cabelo mais bonito por mais tempo. Isso vai fazer com que ele pense o seguinte: opa, ela está mais interessada com o meu bem-estar, com o meu resultado, do que em vender o produto para mim. Isso vai trazer um gatilho de empatia tão grande que a pessoa vai se comprometer, nós já falamos sobre isso aqui também, com o seu trabalho, com o seu serviço. Então, explore também esse gatilho de reciprocidade através dos conteúdos de valor. Explore esse gatilho da empatia. Mostre para o seu público que você realmente quer estar do lado dele, que você realmente pega na mão dele, que você realmente preocupa, que o seu propósito é realmente cuidar da beleza e da autoestima do seu público, né? Isso vai fazer toda a diferença na reação do seu público. Você pode testar, você vai ver que vai dar muito certo. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas aplicadas nas redes sociais e eu quero desafiar você também a realizar posts com gatilhos mentais ao longo dessa semana e me marcar também lá no seu conteúdo. Planeje o conteúdo da sua semana e tente aplicar esses gatilhos mentais, esses gatilhos nos conteúdos que você já está planejando. E aí a gente vai avaliar e vai ver como você está se saindo. Se precisar de ajuda, não se esqueça, pode me chamar, pode falar comigo, mandar uma mensagem. A gente está aqui à disposição para ajudar vocês, tá? E bora vender bastante, bora ter muito sucesso nas redes sociais, porque vocês merecem. Grande abraço e até a próxima aula.